Olá, professores, como é que estão vocês? Todo mundo firme aí? Sejam bem-vindos, né, à nossa quarta lição. É a quarta lição do nosso 10º módulo na Escola Dominical, onde nós estamos estudando a doutrina da salvação. Os primeiros 3 estudos foram introdutórios, a gente apresentou algumas questões introdutórias muito importantes desse tema. E agora, na quarta lição, nós vamos iniciar, então, um estudo a respeito da questão da predestinação, do livre-arbítrio ou da soberania de Deus e a liberdade humana, ok? Esse é um tema muito difícil, é um tema muito complicado, ele é um tema que divide a igreja. A gente sabe que a igreja está dividida entre calvinistas e arminianos, né, com ideias diferentes a respeito da salvação, da soberania de Deus, da liberdade humana. Os presbiterianos, eles têm uma tendência mais calvinista, os batistas, eles tendem a ser um pouco mais arminianos, mas de qualquer modo são doutrinas realmente difíceis. A gente não tem resposta para elas, então eu preciso começar dizendo que o propósito das nossas lições não é responder a essa questão, né? Não é trazer uma solução definitiva. Se eu tivesse uma solução definitiva, eu provavelmente estaria rico nesse momento. Não existe uma solução definitiva, é uma doutrina realmente difícil, mas nós temos uma ideia de como tratar essa questão para que não seja confuso, porque não é bom a gente apresentar uma questão que para a igreja seja confuso. Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de paz, né? Isso inclusive está na mesma Bíblia. Então, como a gente pode tratar dessa questão de modo que ela seja edificante? Eu quero então mostrar, e esse vai ser o objetivo das nossas lições. Nós temos 4 lições a respeito dessa questão. A gente vai tentar mostrar que o problema é o que essa doutrina tem para nos ensinar. Porque ela tem um objetivo, ok? E ela tem uma implicação, digamos assim. Se é assim, isso implica em tal coisa. E eu quero mostrar, através dessas lições, que as implicações não pertencem a nós. Nós não devemos ficar... Podemos até conversar sobre as implicações, mas de que a doutrina ela não foi escrita para falar dessas implicações. Ela tem um objetivo principal. E nas nossas lições nós vamos enfocar esse objetivo principal. Para o que a doutrina foi escrita e qual era a intenção de Deus quando colocou essa doutrina lá. Não era dividir a igreja, isso eu garanto. Se a igreja dividiu, se isso dividiu a igreja, não era essa a ideia de Deus. Eu acho que Deus queria tudo menos uma igreja dividida. Não é para isso que a doutrina existe, nem a teologia, menos ainda a Bíblia. A Bíblia ela foi escrita para unir as pessoas em torno de um objetivo. E a nossa pergunta é: qual é o objetivo da doutrina da predestinação e do livre-arbítrio? Vamos tentar captar o objetivo original e a gente vai trabalhar em cima dele, tá bom? E as implicações, então, pertencem a que cada um, né, estude conforme sua própria sabedoria, interesse, uma vez que a gente tenha determinado qual é o objetivo principal dessa doutrina, tá bom? Bora lá então estudar a doutrina da predestinação do livre-arbítrio nessa primeira lição, mais basicamente então a questão da predestinação, da presciência, e questões então mais relacionadas com a questão, o lado calvinista da doutrina. Vamos deixar o livre-arbítrio para um outro momento, tá bom? Numa lição próxima nós vamos falar sobre ele, tá joia? Bora lá então estudar a doutrina da predestinação. Nessa primeira lição, como eu disse para vocês, a gente vai falar sobre a presciência, a eleição e a predestinação, ok? O objetivo desta lição é apresentar então as 3 palavras, 3 termos relacionados então com essa doutrina da salvação, que são a presciência, a predestinação e a eleição, ok? Lembrem aos seus alunos que esse é um estudo introdutório apenas. Nós estamos apresentando esse lado da questão. Isso vai levantar muitas perguntas que a gente não vai responder, porque não é o momento ainda de respondê-las, tá certo? A gente só quer com essa lição mostrar que esses termos e esses conceitos são bíblicos, não são invenções da teologia. Eles estão na Bíblia e são corretos, são bíblicos, são ortodoxos e realmente estão lá, são verdades bíblicas que nós não podemos negar, tá certo?
O objetivo, portanto, é estudar esses três temas: presciência, predestinação e eleição. Vamos às definições? Primeiro, a gente precisa definir o que é onisciência. Onisciência é o conhecimento que Deus tem de todas as coisas. Nós já falamos a respeito disso quando estudamos a doutrina de Deus. Lembram dos atributos de Deus? Um deles era a onisciência, o conhecimento que Deus tem de todas as coisas. E agora, então, a gente vai apresentar um conceito novo que é a presciência. O que é a presciência? É o conhecimento que Deus tem das coisas futuras. Ok? Só que a palavra presciência na Bíblia, embora ele possa até ser empregado num sentido genérico, né, e geral, para se referir ao conhecimento que Deus tem de todas as coisas futuras, na Bíblia a palavra presciência ela está bem mais relacionada ao pré-conhecimento de Deus acerca das pessoas que irão aceitá-lo ou rejeitá-lo. Ok? Então, esse é o conceito de presciência na Bíblia, ok? Muito mais vinculado à doutrina da salvação do que a uma questão genérica, embora isso seja verdade, que Deus, se Deus sabe todas as coisas, Ele sabe também o que há de acontecer no futuro, tá bom? A confirmação bíblica que nós vamos apresentar é Romanos 8, 29. Você está lendo aí? Esse versículo diz: aos que de antemão conheceu. Essas duas palavras, conheceu de antemão, ou de antemão conheceu, elas traduzem uma única palavra grega, que significa literalmente conhecer previamente, ok? Que é exatamente, isso está lá na lição e vocês vão poder apresentar então para os seus alunos essa questão, tá bom? Existe uma solução apresentada pela teologia moderna para a questão da presciência de Deus, que é chamada de teísmo aberto. Eu não sei se vocês querem falar sobre isso ou não com seus alunos, mas pode ser interessante apresentar uma ideia. Não está na nossa lição, eu achei que iria confundir na lição e não coloquei lá, mas essa ideia existe sim. Que é uma ideia, é uma teoria de que Deus tem a capacidade de prever o futuro, mas que Deus não tem a capacidade de saber o que acontecerá no futuro. Claro que Ele é muito inteligente, ele é brilhante, Ele é genial, no sentido de que Ele é perfeito na sua genialidade, e por isso Ele poderia prever o futuro de uma forma muito correta. Mas Ele não tem certeza absoluta, porque Ele não sabe. Ele pode até preparar as condições para o futuro, mas Ele não pode prever o futuro, Ele não sabe o que vai acontecer no futuro. É por isso que chama um teísmo aberto. Ele dá essa abertura de que Deus não saiba exatamente o que vai acontecer, tá certo? Essa ideia ela não é bíblica e ela não é correta do ponto de vista da nossa teologia, porque ela implica em duas coisas que a Bíblia que contraria aquilo que a Bíblia diz. Primeiro, Deus, se for verdade, então Deus não sabe todas as coisas, tá certo? Nós teríamos que admitir isso. Ele não é onisciente. E nós sabemos que Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Então, se Ele sabe as coisas futuras, Ele sabe todas as coisas. Nós não podemos tirar isso do conhecimento de Deus. E, em segundo lugar, Deus não teria o controle sobre todas as coisas. Porque se Ele não sabe o que vai acontecer no futuro, mesmo que Ele possa criar condições para que isso aconteça, mas Ele não pode prever que vai ser exatamente como ele pensa, então significa que Ele não tem o controle. Alguma coisa vai sair do controle de Deus, tá certo? Então o teísmo aberto, ele fere a doutrina da soberania de Deus. É uma solução que nós então rejeitamos e não aceitamos, porque ela contradiz aquilo que a Bíblia diz a respeito de Deus, tá bom? É melhor a gente ficar com aquilo que a gente aprendeu na palavra, de que Deus sabe todas as coisas, inclusive as coisas que irão acontecer, tá bom? Mesmo que isso levante questões e problemas, mas é a ideia bíblica. Então vamos pensar, se Deus sabe de todas as coisas, então agora vale a pena a gente pensar sobre de que maneira a presciência ela se relaciona com a predestinação. Nós já vimos que presciência é o conhecimento que Deus tem das coisas futuras. O que é predestinação? Predestinação é o ato de Deus
predeterminar o que vai acontecer no futuro. Então, predestinação, ela é uma palavra que significa que Deus predetermina o futuro das pessoas. E de que as pessoas, então, vai acontecer o que Deus predeterminou para cada uma delas. Se as pessoas vão ser felizes ou infelizes, boas ou más, né? Se vão ser santos ou bandidos, assassinos, tiranos, isso teria sido predeterminado por Deus, ok? Isso pode ser estranho aos nossos ouvidos, mas a palavra predestinar, ela poderia ter esse sentido, tá certo? Antes, nós vamos falar muito sobre predestinação, mas eu quero colocar 3 coisas importantes sobre essa palavra predestinação. Primeiro, que presciência e predestinação são nomes que nós damos para coisas que nós não entendemos, tá bom? Nós chamamos de predestinação, a Bíblia chama de predestinação, mas é um termo humano, é um termo limitado, que tem conceitos limitados, mas que fala de um Deus que não é limitado, como aliás todos os termos que nós usamos na Bíblia, tá certo? Então essa é a primeira questão. Eu estou dando um nome para uma coisa que eu não entendo muito bem o que é, como na verdade os outros nomes que nós damos para Deus, não é? Então, primeira precaução, tá certo? É um nome que eu entendo o que significa esse nome, só que eu estou nomeando uma coisa que eu não entendo perfeitamente, tá certo? Primeira questão. Segunda questão, presciência e predestinação acontecem na eternidade. E eu escuto muito essa ideia de que Deus ele predestina baseado na presciência, ou seja, primeiro ele prevê, depois ele predestina. Cuidado, porque tanto predestinação quanto presciência aconteceram na eternidade. E na eternidade não existe essa história do primeiro e do depois. Na eternidade, a eternidade ela é atemporal. Então, tudo que acontece na eternidade é eterno, não vem primeiro e vem depois. Portanto, presciência e predestinação, eles fazem parte de um mesmo ato, é um ato eterno de Deus. Digamos, não é que Deus predestinou, até o predestinou fica estranho, porque o predestinou está no passado, e na eternidade não existe passado, ela é eterna. Deus ele predestina, hoje ele predestina. Digamos que Deus predestinou hoje que eu nasceria, não é? Mas eu já nasci no passado, pois é. Deus predestinou hoje. Deus responde orações na eternidade. Ele não tem tempo para responder orações. Nós é que temos tempo. Deus precisa responder uma oração em 1 minuto, em 1 mês, em 1 semana, né? Em 1 ano. Deus não tem tempo. Ele não precisa de tempo para responder, porque Ele tem toda a eternidade para responder às nossas orações. Percebem? Então a eternidade não tem tempo. Esse negócio de Deus, primeiro Ele prevê, depois predestina. Não. Tudo faz parte de um único ato eterno de Deus, porque tudo em Deus é eterno e tudo em Deus é uno, porque Ele é uno. Não existem partes em Deus, tá certo? É complicado, mas eu preciso lembrar disso para poder falar sobre predestinação. Terceiro lugar, se Deus predestina baseado na presciência, porque é isso que a gente escuta por aí, primeiro, Deus sabe que eu vou aceitá-lo, então Ele me escolhe. Então significa que a salvação é um mérito humano. Deus sabia que eu ia escolhê-lo, porque eu seria muito bonzinho, e aí baseado nessa bondade que vai escolhê-lo, Deus então, Ele previu e então Ele me escolhe, tá certo? Isso não pode ser verdade do ponto de vista bíblico, porque de acordo com a Bíblia, a salvação não é um mérito humano. Deus não pode escolher baseado no fato de que nós seríamos bonzinhos. Porque a salvação não está baseada no fato de que nós somos bonzinhos, né? Pelo contrário, tá certo? A gente é independente da nossa bondade ou não, ok? Então, essa ideia de que Deus predestina baseado na presciência, ela não é correta do ponto de vista da doutrina da salvação, tá certo? Porque a salvação não é um mérito humano, ela é realmente algo divino em nossas vidas. Não depende da bondade ou da maldade humanas, tá certo? Qual é então a nossa solução para entender a relação entre a presciência e a predestinação? A nossa solução, e a gente vai trabalhar com essa linha na lição, é de que predestinação é uma outra maneira de dizer eleição, tá certo?
é uma palavra usada especificamente para falar da doutrina da salvação. Então, mas Deus predestinou alguém para ser bandido? Primeiro que isso não é bíblico, tá certo? Isso não está na Bíblia. Quem é bandido, a Bíblia sempre vai dizer que ele escolheu esse caminho, tá certo? Quem é mau, escolheu o caminho da maldade, não porque Deus destinou essa pessoa para a maldade. Isso seria estranho, porque Deus jamais pode destinar alguém para a maldade, e seria incorreto do ponto de vista bíblico, porque o homem, na Bíblia, ele é livre para escolher a maldade ou a bondade, né? Então a gente usa predestinação para falar eleição. É nessa linha que a gente está seguindo em nossa lição, tá bom? A gente vai usar quase que de maneira indiscriminada a palavra predestinação e a palavra eleição. O que é eleição? Eleição é o ato de Deus escolher as pessoas, ok? Então eu estou dizendo que quando Deus escolhe, ele também predestina, tá certo? E outra coisa importante, quando a Bíblia usa predestinação ou eleição, ele está falando especificamente sobre a doutrina da salvação. Porque, então ele é bandido porque Deus escolheu, porque Deus destinou ele para esse futuro. Não é isso? Pois é, isso não pode ser verdade, porque primeiro, e vamos lembrar, predestinação se refere à doutrina da salvação. Ninguém que escolheu o mal vai dizer que Deus escolheu por ele. Tá certo? Então, isso é muito importante na nossa lição, de que Deus ele não destina as pessoas para o mal. Deus não pode fazer isso, porque Deus não existe mal em Deus. Ele não teria nele um mal que ele pudesse, para o qual ele pudesse destinar as pessoas. Deus só pode destinar as pessoas para o bem. Se é que ele vai destinar as pessoas para alguma coisa, é para o bem. Não é possível que Deus destine para o mal. Tá certo? Mas, de qualquer modo, vamos deixar claro de que o que está em jogo aqui é a doutrina da salvação. Deus destinou que eu ia machucar a perna, que Deus ia que eu ia quebrar um braço, ou que meu filho morreria mais cedo, não sei, né? Essas ideias, foi Deus que quis e Deus destinou. Irmãos, independente de qualquer coisa, a Bíblia ela não gosta dessa ideia, tá certo? De que Deus ele destina e de que só vai acontecer aquilo que ele destinou, porque a predestinação e a eleição, elas são doutrinas que se referem especificamente à salvação. O restante, mas Deus não pode... Não, isso não pertence a nós, isso pertence a ele. Tá? Lembra como eu estou dizendo, né? É um nome que eu dou para uma coisa que eu não estou entendendo, tá certo? Como é que eu posso dar nome para uma coisa que eu não entendo? Eu preciso falar sobre ela, porque está na Bíblia. Então eu dou um nome, mas os nomes que damos, eles não são perfeitos. Deus é perfeito. Os conceitos em Deus são perfeitos. Mas quando entra no vocabulário humano, eles são, portanto, imperfeitos, porque o nosso vocabulário é imperfeito. Tá bom? Então qual é a nossa sugestão? Deixa para depois a discussão se a escolha de Deus tem como objetivo a salvação ou a perdição. Tá bom. Vamos dizer então que predestinação, ela tem a ver com salvação, somente, tá bom? Vamos ficar só nisso. Então significa que Deus escolhe pessoas para ir para o céu e pessoas para ir para o inferno? A nossa sugestão para essa primeira lição. Eleição significa que Deus escolhe e pronto, tá certo? Mas ele escolheu para ir para o inferno? Gente, não. Vamos deixar isso para depois. Nós vamos falar mais a respeito disso, tá certo? Inclusive na própria lição nós já vamos introduzir essa questão, mas nós vamos precisar da semana que vem para falar disso. Deus escolhe para ir para o inferno? Ou vamos falar dos que se perdem? A primeira e a mais importante lição que nós vamos aprender é que Deus escolhe, tá certo? Ele escolhe. Por que ele escolhe? Porque ele é soberano. E para falar a respeito disso, nós damos como texto bíblico, porque não adianta a gente ficar falando, né? Tem que falar na Bíblia, não adianta ficar tirando conclusões. Vamos para o texto bíblico, que é Romanos capítulo 9, tá certo? E em Romanos 9, a gente vai aprender algumas lições muito importantes. Primeira lição importante, e talvez a base de tudo que a gente vai falar. E olha, gente, isso aqui está a essência de como nós vamos tratar essa questão. A doutrina da eleição ou da predestinação não é uma doutrina sobre a razão pela qual as pessoas vão para o inferno.
Não. A doutrina da predestinação, ela é uma doutrina sobre os motivos pelos quais as pessoas são salvas. Então, a doutrina da predestinação não é para justificar o fato das pessoas irem para o inferno, mas o fato das pessoas irem para o céu. Ir para o inferno eu acho que é meio natural, não é isso? Todo mundo mesmo é digno do inferno. Não é surpresa que alguém vá para o inferno. O que é surpreendente é que alguém vá para o céu. Meu Deus, como é que uma pessoa vai para o céu? Como isso é possível? E é isso que tem que ser explicado. Eu não tenho que explicar por que as pessoas vão para o inferno. Vão para o inferno porque são pecadoras, inclusive nós deveríamos estar indo para o inferno. Então, como é que eu estou indo para o céu? Isso sim merece uma boa explicação e isso sim é difícil de entender. Difícil de entender como as pessoas são salvas e não como as pessoas se perdem. Percebem? Então, a doutrina da predestinação e da eleição são doutrinas que têm como objetivo explicar as pessoas que se salvam. E as pessoas que se perdem, nós ainda vamos falar sobre elas, mas por enquanto o que fica para a gente e a principal lição é essa. A doutrina da predestinação, ela é uma doutrina para cristãos e não é uma doutrina para não cristãos. Tá certo? Nós poderíamos até evangelizar as pessoas, mostrando para elas que se elas não forem escolhidas por Deus, elas estão perdidas. E aí, quem sabe, converter as pessoas pelo medo. Isso não seria bíblico e não seria correto. E não é assim que Deus quer salvar as pessoas. Ele quer salvar pela mensagem do Evangelho, que é uma boa nova. A mensagem do amor de Deus. Ele quer conquistar pelo amor e não pelo medo das pessoas irem para o inferno. Isso não seria correto, não seria bíblico e não seria evangélico. Seria uma perversão do Evangelho. Então, doutrina da predestinação é uma doutrina para cristãos, para salvos. E aí, lá em Romanos 9, nós vamos apresentar 4 lições importantes a respeito disso. Primeiro, doutrina da eleição é uma doutrina acerca da soberania de Deus. Isso está lá em Romanos 9. O que a predestinação ou a eleição me ensinam? Ela me ensina que Deus é soberano. Tá bom? E é isso. Ah, mas ele é soberano e manda para o inferno. Mas, gente, pelo amor de Deus, não é isso? É uma perversão dessa doutrina. A primeira coisa importante, Deus é soberano e acabou. Tá certo? Ah, ele é soberano para mandar para o inferno? Claro, ele faz o que ele quer. Gente, Deus manda, ele manda e desmanda. O universo é dele. Paulo tem uma pergunta em Romanos 9, quem lhe dirá, que fazes? Tá certo? Mas isso não pertence a mim, pertence a ele. Ele é soberano. Tá bom? Então essa é a primeira lição. Deus é soberano. Primeira questão. Segundo lugar, a doutrina da eleição em Romanos 9, ela fala sobre a graça e o amor de Deus. Não é uma doutrina sobre como Deus é ruim mandando gente para o inferno. Nem como Deus é eletivo para mandar gente para o céu. Ou como ele é um nepotista, escolhendo alguns. Quem conclui isso está concluindo uma coisa errada sobre a eleição. Eleição é uma doutrina sobre a graça, sobre o amor de Deus. Deus é amor. E é por isso que as pessoas se salvam, porque ele é amor. Aliás, ele é tanto amor que ele escolhe primeiro. E é muito legal pensar nisso, que eu sou escolhido porque Deus me amou. Ele me amou primeiro. Alguém fala, eu fui escolhido antes de escolhê-lo. Mas é mais do que isso. Eu fui amado antes de amá-lo. E isso é uma prova de amor, não é uma prova de maldade. É uma prova de bondade, de amor, de graça, de misericórdia, de benevolência. É isso que a doutrina da eleição quer ensinar. Então, é uma perversão ver maldade naquilo que deveria ser uma expressão de graça. Em terceiro lugar, a doutrina da eleição, ela é uma lição acerca da maneira como Deus trabalha. Deus reserva para si o direito de escolher para realçar 2 atributos dele, o poder e a misericórdia. Deus tem todo o poder, ele pode fazer o que quer, e ele é misericordioso. Ele, portanto, escolhe pessoas, ama pessoas antes de ser escolhido por elas e antes de ser amado por elas. Perceberam? Essas são, portanto, 3 razões. Há uma 4ª razão que nós vamos apresentar nessa lição, mas só vamos desenvolver na próxima lição. De que a doutrina da eleição é uma lição acerca de Cristo. Não é uma lição acerca de mim. A doutrina da eleição não tem como alvo eu. Por que Deus me escolheu? É pergunta errada. A pergunta é, por que Deus escolheu Cristo? Porque Cristo é o escolhido.
Ele é o eleito. A nossa eleição somente é possível porque Cristo é o eleito. Então, se Cristo é o eleito, como é que eu sou salvo? Bom, a Bíblia vai dizer, somos eleitos porque estamos em Cristo. Ninguém é eleito fora de Cristo. Alguém falou assim, eu já escutei essa ideia, né? Numa mensagem, inclusive. A pessoa está andando na calçada e Deus olha para ela e aponta, eu quero você. E não tem coisa mais estranha para a Bíblia do que isso. Na verdade, Deus escolheu Cristo. Era Cristo, na eternidade, que foi escolhido por Deus, e ele é o eleito por excelência. Então, por que eu sou eleito? Porque eu estou em Cristo. Nós vamos estudar isso na próxima lição, porque isso merece realmente merece uma lição só sobre isso. Mas, de qualquer modo, fica aí para a gente o que se refere ou a que se refere a doutrina da eleição ou da predestinação em Romanos capítulo 9, ok? Então está aí diante de nós aquilo que nós vamos estudar no próximo domingo. Como vocês perceberam, não é muito fácil, vai levantar muitas dúvidas e muitas questões. Muitas dessas dúvidas, muitas não, né? Algumas delas não serão respondidas nem com essas 4 lições, mas como eu disse para vocês, né, a gente não tem resposta para coisas que grandes homens não conseguem responder, não é? Mas nós não vamos nos ater àquilo que essa doutrina não responde. Nós vamos falar sobre aquilo que ela responde, aquilo que realmente importa para essa doutrina, como são as verdades apresentadas em Romanos capítulo 9. Você entendeu? Tá fácil ou não? Eu espero que você tenha aproveitado bem essa aula e que você consiga passar bem essa lição para os seus alunos. O que eu sugiro é que você seja bastante paciente, que você não tente ficar respondendo questionamentos. Diga, gente, isso ainda vai ser falado nas próximas lições. Eu até sugiro que você leia as 4 lições primeiro, para ter uma ideia do que vem pela frente, para não ficar falando sobre questões que vão ser apresentadas de uma forma mais clara e mais detalhada nas próximas lições, tá bom? De qualquer modo, essa é a nossa primeira lição. Como eu disse para vocês, serão 4 lições sobre esse tema. E aí, alguns que são, né, arminianos, talvez vão querer falar do livre-arbítrio. Então, diga, não, nós vamos ter ainda uma lição sobre o livre-arbítrio, vamos deixar um pouco mais para frente. E aí, então, a gente vai poder apresentá-la com calma e o Espírito Santo vai nos dar sabedoria para falar sobre aquilo que realmente interessa. Eu sugiro que vocês passem rapidamente na primeira parte e falem com um pouquinho mais de tempo e um pouquinho mais de clareza a respeito de Romanos 9, porque é o texto bíblico e a gente está ali, né, na palavra, e a gente tem que gastar tempo mesmo na palavra, tá bom? Deus abençoe vocês, que a lição do próximo domingo seja muito abençoadora, e que você seja abençoado por ela e que ela também, através de você, abençoe os seus alunos. Amém?